Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos aqui agora para um boletim especial, um boletim importante, para que a gente possa aqui pontuar uma questão que vem sendo discutida já há algumas semanas e hoje ganhou uma proporção ainda maior depois que a Polícia Federal acabou cumprindo na manhã dessa sexta-feira mandados de busca e apreensão, mandados legitimados aí pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes. O que a gente quer entender é até onde a questão da liberdade de expressão pode ser exercida pelo cidadão e qual é essa faixa tênue aí que a gente tem entre liberdade de expressão e ataque à democracia, que é a narrativa que vem sendo construída aí nos últimos tempos. Até que momento a liberdade de expressão está sendo cerceada e como a gente pode enfrentar essa questão. Para nos ajudar nessa conversa que a gente vai ter agora com o doutor Jorge Rambert, Dr. Jorge Rambert, advogado, consultor, mentor e professor. Ele é pós-doutor em Direito pela Universidade de Coimbra, doutor e mestre em Direito pela PUC de São Paulo, presidente do Instituto Brasileiro de Direito e Sustentabilidade, autor de 22 livros nas temáticas de direito público. Dr. Jorge já está aqui com a gente pela internet, eu agradeço muito a sua participação, doutor. Aqui comigo, Carla Mendes, para também ajudar a gente a tentar entender, afinal de contas, até que ponto a liberdade de expressão está sendo colocada em risco. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado por nos ajudar nesse entendimento. Obrigado, é uma satisfação estar aqui nesse momento importante aí e poder contribuir para esclarecer esses fatos do dia de hoje e alguns do passado também, da semana passada. Muito bem. Então, vamos lá. A minha primeira pergunta, meu primeiro questionamento é em relação à liberdade de expressão. Até onde eu aprendi, doutor, liberdade de expressão está na Constituição. Você tem direito de se expressar. E, obviamente, quando você excede, você vai ter que se responsabilizar pela sua fala, pelos seus atos. Mas o que a gente viu hoje, na minha percepção, extrapolou um pouco dessa condição de responder pelos atos. E eu queria ouvir do senhor, afinal de contas, temos um excesso mesmo? Temos uma dificuldade de interpretação do que é liberdade de expressão? Ficou mais difícil de entender até onde a gente pode se expressar, doutor? Seja bem-vindo. Muito obrigado. Para compreender essa temática, é importante ter a exata noção de como a liberdade ela é tratada com proeminência, com muito carinho, com muita força pela Constituição do Brasil, mas de todas as democracias liberais, a começar pela primeira delas, os Estados Unidos, onde a liberdade é valor maior daquela sociedade. Então, no Brasil, no preâmbulo da Constituição, que é aquele texto que revela aquela convocação da Constituinte de 88, que exorta a produção da nossa Constituição vigente, ela já fala de cara, antes mesmo de começar a própria Constituição em si e pelos seus artigos, que os representantes do povo brasileiro, reunidos em uma Assembleia Nacional Constituinte, visam instituir um Estado democrático destinado a assegurar, e está lá, entre os primeiros valores, a liberdade. Logo depois, no artigo 1º, a República Federativa do Brasil constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos o inciso 5, o pluralismo político, que nada mais é a liberdade política. Artigo 3º, constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, construir, logo no primeiro inciso do artigo 3º, ou seja, fundamento da República Federativa do Brasil, construir uma sociedade livre. Não é uma sociedade qualquer, uma sociedade que pode ser censurada, que pode ser ameaçada, que pode se sentir constrangida em se manifestar, mas é uma sociedade livre. E o artigo 5º, que trata dos direitos fundamentais e suas garantias, traz na sua cabeça, no início do artigo 5º,
que todos são iguais perante a lei, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à liberdade. Ou seja, a regra é que a liberdade não pode ser violada. E aí vem uma série de garantias nesse artigo 5º, como, por exemplo, o inciso 4º, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato, ou seja, você pode expressar seu pensamento desde que não seja anonimato. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção política. Você pode expressar a sua convicção política, ainda que ela não se conforme com a convicção política dominante ou acolhida pela Constituição. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença, ou seja, você não precisa que te licenciem, não pode ser censurado. E aí é o inciso 9. E aí vem o inciso 15 que diz que é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz. E é o que nós estamos vivendo, um tempo de paz, e podemos nos locomover tranquilamente. É um direito e é uma garantia fundamental. E são outras várias as passagens em que a liberdade é o cerne da nossa Constituição, porque sem liberdade não há vida. Não há vida em sociedade. A liberdade é o pressuposto, tanto que na Revolução Francesa, os pressupostos e os grandes valores eram liberdade, igualdade e fraternidade. Então a liberdade está sempre presente em todos os movimentos em que a sociedade pleiteia democracia, paz, harmonia e uma vida de bem-estar social. Agora, doutor, essa narrativa de ameaça às instituições democráticas, ela está protegida por essa questão da liberdade? Veja bem, essa legislação é infraconstitucional, que trata da segurança nacional e da tutela das instituições democráticas, e foi produzida num tempo conturbado, que foi durante o regime militar, que havia ali até no começo uma dissidência, formação de milícias, grupos terroristas, enfim, células que visavam romper as relações institucionais e uma revolução para implantar uma ditadura do proletariado em detrimento da democracia até então vigente, e aí se instalou um regime de exceção para contornar essa situação e se baseou em legislações como essa, que estão sendo usadas inconstitucionalmente em momento de paz, como diz a própria Constituição, no momento de paz em que a liberdade é o que deve ser a regra, e a exceção é se tirar a liberdade, veja, depois do devido processo legal, sendo certo que até mesmo crimes como estupro, corrupção, pedofilia e outros crimes bárbaros, que eu discordo que tenha, inclusive, essa prerrogativa, mas até mesmo esses crimes têm a garantia de que o seu autor somente será recolhido preso ou tolhido suas liberdades nas diversas faces que ela enseja após o trânsito em julgado. Então, muito me causa espécie e insegurança ver o ceifar de liberdades fundamentais sem trânsito julgado, sem o devido processo legal, sem nem processo, antes mesmo de denúncia, em fase inicial de inquéritos, quando o fator de incidência é a expressão de opinião, ainda que seja tida como discordante dos regimes predominantes, da política predominante, dos valores constitucionais vigentes, mas isso não seria causa de adotar uma medida extrema, como vem sendo adotada, ainda mais uma lei dessa característica produzida em tempos que não o de paz nem de Estado democrático de direito. E é interessante a gente observar essa situação, porque em nota que o Notícias Agrícolas recebeu do Supremo Tribunal Federal sobre a decisão tomada pelo ministro Alexandre de Moraes, nós temos aqui abre aspas para o Supremo Tribunal Federal e a sua nota, né? O relator afirmou que os envolvidos pretendem utilizar-se abusivamente dos direitos de reunião, greve e liberdade de expressão para atentar contra a democracia, o Estado de Direito e suas instituições, ignorando a exigência constitucional das reuniões serem lícitas e pacíficas, inclusive atuando com ameaça
essa de agressões físicas. Dr. Jorge, quando é que a gente entende que os direitos que nós temos são utilizados abusivamente, como tem sido citado aqui, portanto, nesta nota do Supremo Tribunal Federal? Quando é que essa divisão, né, ou quando essa classificação como sendo isso abusivo acontece? Veja bem, me causa muita estranheza essa nota e essa explicação, e o próprio conteúdo da decisão do excelentíssimo senhor ministro Alexandre de Moraes, em 3 medidas. A primeira delas é que o movimento e as manifestações, elas não foram feitas de forma oculta ou no anonimato. Então, é livre manifestação do pensamento. O que é vedado é o anonimato. Ainda que elas tenham ultrapassado qualquer fronteira do tolerável, do pacífico e do que está dentro do regime jurídico democrático do Estado de Direito, a partir do momento em que foi anunciado quem faria a manifestação, quais as suas intenções, o local, as pessoas envolvidas, tudo identificado, pessoas que têm domicílio certo, o emprego certo, alguns deles, inclusive, sendo um deputado federal com mandato em curso, o outro um artista de renome consagrado, reconhecido e conhecido em todo o território nacional, para daqui a 17 dias, haveria tempo hábil de se notificar todos os arrolados na decisão de hoje para que se manifestassem e apresentassem suas justificativas, se realmente aquela convocação, manifestação ia de encontro ou ao encontro a livre manifestação do pensamento. E, a partir daí, sim, tomar as medidas drásticas. Não de forma unilateral, sem o prévio contraditório e ampla defesa, que é excepcional quando não há tempo hábil para o exercício dessas prerrogativas e mais, quando se trata de situações em que há um dano, um perigo eminente de uma organização criminosa, uma organização terrorista, armada, que já causou ou já se tem uma investigação de longa data que ela pode causar. Veja bem, as organizações criminosas são investigadas, filmadas e acompanhadas durante 2 anos antes de medidas extremas. Enfim, então, toda essa precipitação a partir de áudios e de manifestações de pensamento livre causa espanto terem gerado de imediato uma reação tão autoritária e arbitrária e dura, que fere de morte a essência do direito fundamental à liberdade. E faz com que passe uma mensagem de que aqueles que se manifestam livremente não podem mais fazê-lo com essa liberdade que pensavam ter. Porque antes mesmo de serem notificados para prestar esclarecimento, exercer seu direito ao contraditório e à ampla defesa, podem ser objeto da invasão à sua liberdade, e em vários dos seus aspectos, da liberdade de ir e vir, porque há medidas que limitam a locomoção dessas pessoas, da liberdade de se expressar, medidas que querem caçar as redes sociais, enfim, os sites, os blogs, a liberdade do direito de se comunicar, porque há recolhimento de aparelhos de informática, de telecomunicação, a liberdade de ter a sua casa como um asilo inviolável, que é o que diz a Constituição. Então, a primeira coisa que se acontece foi violar a casa dessas pessoas, porque não chamá-las à instituição, Polícia Federal, Ministério Público, para prestar esclarecimentos, mas essa invasão ao domicílio que é sagrado pela Constituição. Então, tudo isso causa muita estranheza, um tratamento dado como se estivéssemos diante de um ataque talibã dentro do país ou do Estado Islâmico, e aí sim se justifica o uso de leis tão extremas e medidas tão extremas. Eu queria justamente entender essa condição dessa espécie de medida restritiva, né, para os movimentos do dia 7 de setembro, que estão sendo aí organizados por grupos de produtores rurais, enfim, e justamente essa decisão, né, doutor Jorge, ela surpreende realmente quando ela impõe essa restrição de aproximação de 1 quilômetro de raio da Praça dos Três Poderes, dos ministros do Supremo Tribunal Federal e dos senadores da República. E essa restrição não se aplica somente ao deputado federal, mas também a todos os citados, e também a expedição de ofício às empresas responsáveis pelas redes sociais. Então, eu imagino que ainda mais radical do que essa violação, né, da residência dessas pessoas, seja essa
restrição imposta, principalmente em Brasília, onde as pontes deveriam ser mais estreitas do que alongadas, como uma decisão como essa propõe, não? Exatamente. E eu queria deixar claro aqui que eu não estou entrando no mérito das eventuais declarações que eu venho criticando as decisões do Supremo Tribunal Federal, independentemente do mérito das declarações, seja do jornalista Oswaldo Eustáquio, seja do Daniel Silveira, da Sarah Winter, do Roberto Jefferson e agora do Sérgio Reis e outros, o deputado Ottoni e outros que estão sendo objeto dessas medidas. Minha análise é com relação à Constituição, devido ao processo legal e os direitos e garantias individuais que valem para todos. Lá atrás, eu mencionei que, a despeito de ser a favor da prisão em segunda instância, por exemplo, eu entendo que a Constituição de hoje não permite e que o STF lá atrás cometeu uma inconstitucionalidade ao prender o ex-presidente Lula a despeito da condenação em 3 instâncias. E isso já causou uma insegurança jurídica. Mas o que me causa perplexidade é que situações similares à de hoje, manifestação de pensamento em tese que exorta a ataques, aspas, à democracia e às instituições, são feitas a todo tempo. Eu já ouvi líder do MST afirmar que vai convocar o seu exército para não deixar o A ou B ser preso ou sofrer medidas constritivas. Já vi político dizer que receberia o juiz Sérgio Moro e a Polícia Federal a bala. Eu já vi presidente da OAB e ex-deputado federal dizer que era preciso fechar o STF. Eu já vi ex-ministro da Casa Civil e presidente de partido dizer que eleição não se ganha, se toma. Inclusive uma anedota recente de próprio ministro do STF com esse tipo de tergiversação. E para mim, com a democracia e com a eleição não se brinca. Mesmo que em tom de brincadeira, mas os outros foram em tom de seriedade, e nenhum deles foi objetado por medidas dessa natureza. Sequer foram instados a prestar esclarecimentos e acabou caindo na questão da bravata, da mera ameaça, e que quando tem alguma medida, é medida de caráter civil, de caráter educativo, de advertência, e jamais uma invasão à liberdade como a gente assistiu. Então, você imaginar que no Brasil de 2021 há limitação de acesso a pessoas à Praça dos Três Poderes, ao berço da democracia e da república, nos remete a estados que não são democráticos e que não permitem esse tipo de trânsito, como é em Cuba, Coreia do Norte, como é na Venezuela e na vizinha Nicarágua, onde há um poder arbitrário, mas com a diferença de que, em regra, um ditador é quem pratica esses atos, e aqui está advindo de quem, na medida da Constituição, é o último garantidor da democracia e da Constituição, que é o Supremo Tribunal Federal, ao menos, não sei se em sua totalidade, mas advinda de um ministro. Então, me preocupa, e eu tenho certeza, porque estudei a obra do professor e ministro Alexandre de Moraes, e é um constitucionalista, me surpreende, porque ele, nas suas obras, é o defensor da liberdade e de qualquer intervenção nela como um ato de exceção, que agora passou a ser a regra, e aí eu friso de novo, sem o devido processo legal, sem o contraditório e sem a defesa, o que potencializa a arbitrariedade dessas medidas. Pois é, diante de todas as colocações, doutor, a gente entende então que houve sim um excesso, enfim, do que aconteceu, do que a gente vê acontecendo aí nos últimos dias. Mas como o senhor mesmo falou, o STF é a última instância, é a última decisão. E agora, como fazer, aonde recorrer, como é que a gente retoma a nossa possibilidade de garantia da liberdade de expressão? O que assombra também bastante é que instituições como a Ordem dos Advogados do Brasil, o Ministério Público, associações, organizações não governamentais, mídia, principalmente a mídia tradicional, juristas, enfim, associação de magistrados e outros atores, tem silenciado diante dessa situação. Uma ou outra manifestação, quando em outros momentos, independentemente de ideologia, nós víamos que todos se abraçavam em defesa da democracia e da Constituição. E aqui eu queria fazer um parênteses para dizer que tudo isso tem acontecido num cenário de um inquérito
que começou lá atrás para censurar uma mídia tradicional, né? Que foi a Cruzoé, que tinha uma reportagem contra o ministro, então presidente do STF, o excelentíssimo senhor ministro Dias Toffoli. A partir dali houve uma censura à Cruzoé, que foi revertida, e aberto esse inquérito, que é chamado Inquérito do Fim do Mundo, que vai gerando alguns filhotes, que ele em si é teratológico, ele não para em pé num Estado democrático de direito e nem na Constituição. Mas que à época houve reação, né, doutor? Exatamente. E muito estranho é que quando ele se amplia e se agrava, mas não mais com os mesmos destinatários, aqueles que lá atrás se insurgiram, Associação Brasileira de Imprensa, vários veículos de mídia, hoje se calam, não vendo a lição que tiveram em 2018, que em 2022, 2023, 2024 podem ser eles a ter novamente a sua liberdade ceifada e censurada. E assim, o que chama muito a atenção é que esse inquérito nasceu, é um inquérito natimorto, constitucionalmente, juridicamente falando, porque nasceu de um ato unilateral do então presidente do STF, sem objeto específico, para investigar fake news, sem sujeitos determinados, que designou fora do juiz natural, sem sorteio, sem distribuição livre, escolheu o magistrado competente, que por sua vez escolheu o delegado, fugindo também aí do investigador natural, tudo ao arrepio da lei. E a partir de cada momento, muitas vezes contra ou sem a prévia manifestação do Ministério Público, foi emitindo decisões tão invasivas à liberdade. Então, assim, isso começou errado e tende a terminar errado. O que nos consola é que existem remédios constitucionais para isso. Um deles é o acionamento dessas autoridades, a partir da própria lei de abuso de autoridade, perante o STF, que tem a competência para julgar seus pares no crime comum, e nos crimes de responsabilidade descritos na Constituição Federal, é possível a abertura de um processo no âmbito do Senado Federal, como é o caso do impeachment, similar, em que há uma formação de um tribunal político, mas com natureza decisória jurídica, que imputa crime de responsabilidade e afastamento ou não do ministro ou dos ministros imputados pela sua atuação. Então, dentro do sistema constitucional, são essas as saídas processuais e, claro, são saídas também políticas, a manifestação, o livre exercício da manifestação, contrária se posicionando contrariamente a esse tipo de situação, em defesa da democracia e do Estado Democrático de Direito, do contraditório, da liberdade, da ampla defesa, do devido processo legal, do juiz natural, da participação do Ministério Público, enfim, de tudo isso que tem sido vilipendiado, e a atuação política da Câmara dos Deputados e do Senado, do Congresso Nacional, fazendo emendas constitucionais ou aprovando emendas constitucionais que estão em curso, como, por exemplo, a que muda o regime jurídico da composição do STF, que é um tema muito importante, eu já escrevi sobre ele, para conferir maior legitimidade democrática. A composição formada por 11 membros indicados pelo presidente da República e sabatinados e aprovados pelo Senado, ao meu ver, não encontra amparo no pressuposto de que todo o poder emana do povo. E, portanto, é preciso fazer uma reforma nessa forma de composição e acabar com a vitaliciedade do cargo, que para a democracia, cargos que acabam tendo decisões políticas, apesar de fazer parte do poder judiciário, não podem ter seus integrantes com a permanência vitalícia no cargo, que inclusive recentemente foi ampliada essa vitaliciedade por mais 5 anos, o que denota a não alternância de poder, mas sim a formação de uma casta de poder que é incompatível, pois que, inclusive, é um poder que não é formado por eleição direta do povo. Então, é onde a soberania popular já está, em alguma medida, relativizada, e quando você os torna ainda membros vitalícios indicados única e exclusivamente por o presidente da República, há aí, ao meu ver, uma esquizofrenia do sistema constitucional da participação e da representação popular. Diante desse quadro que o senhor descreve para nós, doutor Jorge, e do que a gente tem observado, e do que tem sido noticiado, e de todo esse posicionamento dos ministros do STF,
e de outras esferas também do governo, né, dos 3 poderes, a senhora imagina que essa situação pode se agravar ainda mais e a gente pode ver ações e medidas ainda mais radicais? Veja bem, toda vez que há um conflito entre poderes que se pressupõe harmônicos entre si, a gente fica na expectativa de que o tensionamento possa provocar algum tipo de ruptura. Mas, ao meu ver, essa ruptura já está existindo, na exata medida que um poder invade e usurpa a competência de outro, por exemplo, intervindo na nomeação ou não de determinado agente público, na concessão ou não de determinada política pública, criando lei em detrimento do Congresso Nacional. Por exemplo, nós tivemos recentemente a criação do crime de vaquejada e do crime de homofobia por analogia ao racismo, sem lei prévia tratando sobre essa matéria. Isso é inconstitucional, e quem fez isso foi o Supremo Tribunal Federal, usurpando competência privativa do Congresso Nacional. Não, o Congresso não legisla sobre a matéria, não pode o STF legislar no seu lugar. O remédio constitucional é o mandado de injunção que avisa ao Congresso que ele está em mora e nada mais, porque ninguém é obrigado a fazer nada senão em virtude de lei. E decisão judicial não é lei, ela não pode inovar, ela tem que mandar executar a lei, jamais criar lei como foi criado. Então, toda vez que a gente tem esse tipo de invasão de competência, imagine vocês se o presidente da República começasse a julgar os atos dos membros do STF ou do Congresso, ou o Congresso, por sua vez, começasse a nomear quem vai ser ministro do presidente. Haveria um conflito evidente. E esse conflito atual, ao meu ver, ele decorre disso, porque os poderes não estão se resguardando nas suas competências, estão invadindo as competências dos demais poderes, gerando um tensionamento e uma possibilidade de ruptura institucional, até o ponto de que nós vimos já no passado uma ordem de prisão e de mandado de busca e apreensão, salvo engano, do ministro Marco Aurélio, foi deliberadamente descumprida pelo então presidente do Senado, Renan Calheiros, e não aconteceu nada. Felizmente, o STF tolerou aquela insurgência, não adotou nenhuma medida como a prisão de quem estava cometendo crime de desobediência de uma ordem judicial, e no momento a gente teme que essa tolerância esteja chegando ao fim, e o próximo poder que acabar usurpando possa ser o pavio, acender um pavio que já está bem curto, de uma ruptura institucional que ninguém quer, porque a democracia e o Estado de Direito é a melhor forma de vida em sociedade. Doutor, só para a gente encerrar, uma última pergunta, porque hoje à tarde o presidente Jair Bolsonaro, através de um funcionário ali do Palácio do Planalto, entregou um pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes, lá do STF. A informação foi divulgada pelos veículos de imprensa, G1, Folha de São Paulo, o próprio O Globo, né? Agora, eu queria ouvir do senhor qual a possibilidade desse impeachment emplacar e o que é preciso fazer? Pressão popular resolve? Ou essa questão de hoje acabou intimidando um movimento que vinha crescendo? Enfim, qual a sua expectativa diante dessa nova ação, digamos assim, do presidente Jair Bolsonaro? Essa questão envolve aí um cenário jurídico e político. Eu me sinto confortável de opinar nas duas situações. A primeira circunstância é que, e por que envolve jurídico-político? Porque o próprio processo de impeachment tem essa natureza híbrida. É um processo jurídico previsto com um rito processual constitucional, com contraditória e ampla defesa, com as autoridades competentes para se manifestar e julgar, e as hipóteses que ele é cabível, mas ele é político porque os julgadores são julgadores políticos, são os membros do Senado Federal. A começar pelo presidente, que é aquele que pode permitir ou não a abertura desse processo. Então, o primeiro desafio aí é saber se o presidente do Senado está disposto a permitir a abertura desse processo. Vez ou outra que isso ocorreu no país com relação ao ex-presidente Fernando Collor de Mello e a ex-presidente Dilma Rousseff, isso se deu após um forte apelo popular e da opinião pública. Então, é um ingrediente, portanto, inexorável.
as ruas e a opinião pública falam muito alto no critério de discricionariedade do presidente do Senado, se ele vai arquivar, se ele vai ficar inerte ou se ele vai determinar a abertura do processo. Esse é um ponto importante. E hoje eu não vejo ainda um clima nesse sentido para que o senador e presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, se sinta instado a abrir esse processo, que pode, inclusive, aumentar as tensões entre os poderes. De outro lado, há um outro cenário político também, mais jurídico, que é que os senadores, e na Câmara também tem essa situação, mas no caso aí é o Senado que vai julgar, que julgaria um impeachment de um ministro do STF, os senadores, eles respondem aos processos perante o Senado Federal. Então, eles têm prerrogativa de foro. E aí, são dois problemas que há muito tempo são mencionados pela comunidade jurídica, a questão da prisão na segunda instância e a questão do foro privilegiado, que acabam tornando a justiça brasileira benevolente com determinados grupos específicos. E sujeita a essa situação, a esse embaraço político que se sobrepõe à questão jurídica e técnica. Então tem essa outra situação. Mas eu ainda não vi essa peça de impeachment protocolada pelo senhor presidente da República, Jair Bolsonaro, para poder opinar sobre o seu conteúdo, mas em tese, pelo que eu tenho lido das decisões e dos inquéritos que estão sobre a presidência do senhor ministro Alexandre de Moraes, é possível sim que se identifique, após o devido processo legal contraditório e ampla defesa, o cometimento de crime de responsabilidade por parte dele ou não. Isso aí só um processo pode assim determinar, mas há alguns indícios e para que isso seja averiguado somente após uma decisão política do presidente do Senado e, assim, resumindo e concluindo, a pressão das ruas e da opinião pública fará toda a diferença. Não vejo isso acontecer principalmente do lado da opinião pública. Artistas, intelectuais, juristas estão, de algum modo, mais até por uma questão pessoal e de interesse ideológico, não tão aguerridos como estiveram, por exemplo, quando houve a prisão ilegal do presidente Lula. É verdade, e tem toda uma narrativa sendo construída em cima de qualquer manifestação que se faça a favor aí, dessa questão, né? No caso aqui, o impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal, a velha narrativa de ataque às instituições democráticas. E é preciso dizer que os ministros de determinada corte, o presidente da República, o presidente do Senado, ou qualquer cidadão brasileiro, nenhum deles é deus ou semideus. Qualquer um pode cometer atos antidemocráticos. Então não é nenhuma ofensa e não deve ser levado para o lado pessoal se alguém imputa a qualquer autoridade também o cometimento de atos democráticos. Não é só um cidadão comum, um jornalista, um advogado, um deputado, enfim, qualquer sujeito que pode cometer esse tipo de atentado à democracia. Os próprios ministros do STF, do STJ, do TSE, desembargadores, juízes, promotores, advogados, presidente da República, congressistas, todos nós estamos suscetíveis a, em alguma medida, cometer esse tipo de ato atentatório à democracia. Isso precisa ser apurado até o trânsito em julgado, para que tenha, inclusive, a segurança jurídica para todos. O que não pode é, por exemplo, iniciar um inquérito como foi iniciado em 2018 e teve a censura da Cruzoé, o inquérito do fim do mundo, em que se coloca uma série de investigados e a pessoa fica com carimbo durante 3 anos de investigados. E, em vez de ser tratado de como jornalista, advogado, deputado, senhor não sei quem, investigado no inquérito tal. Isso aí também me parece antidemocrático. Você nunca terminar uma investigação para manter sempre aquela pessoa limitada, tolhida e com a sua reputação assassinada na condição de investigado, sem um direito de defesa e de uma sentença final. Doutor Jorge, muito obrigado. Deixa eu só perguntar à minha colega Carla se ela tem alguma última pergunta. Acho que dessa forma a gente conclui bem, né, essa conversa. E o doutor Jorge trouxe, de fato, um fechamento aí, uma conclusão para essa sexta-feira, né, Alex? É isso aí. Justamente, pode gentileza. Pode complementar.
Eu queria agradecer mais uma vez o convite. Já estive uma vez aqui no Notícias Agrícolas, entrevistado pelo João, sobre a matéria de competência territorial, agronegócio, enfim, questões ambientais e de limitação do direito de ir e vir, na época também daquelas primeiras medidas restritivas, né, que pensavam em fechar rodovias e, graças a Deus, a nossa opinião prevaleceu, não podia fechar as rodovias, enfim, para conter o vírus. É sempre um prazer estar aqui com vocês, sou um fã e acompanho muito o site. Agradeço também ao colega professor e advogado Albenir Querubim, que é um parceiro de pesquisa no direito agrário, no direito constitucional, no direito ambiental, e também dizer que eu sou descendente do agro, né? Meus bisavós vieram do Líbano, lá sim estava vigendo um estado de exceção, eles vieram de navio, chegaram no sul da Bahia, começaram como caixeiro viajante e depois foram produtores rurais do cacau ali do sul da Bahia. Então, ainda tenho, eu estou na cidade, mas minha família, tios, primos, enfim, são todos do agronegócio e é uma área que eu gosto muito, tanto de lecionar e pesquisar na área do direito agrário, como também de atuar como advogado agrarista. E aí eu parabenizo o Notícias Agrícolas porque é um site de fonte confiável e que não se limita ao senso comum. Muito obrigado, doutor Jorge. A gente agradece a sua participação, o seu tempo aqui com a gente e os esclarecimentos, o que é mais importante e fundamental nesse dia tão conturbado para a democracia brasileira. A gente agradece muito a sua participação, doutor Jorge Rambert, aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Um grande abraço para o senhor, muito obrigado e até a próxima. Agradeço também Carla Mendes pela presença aqui com a gente no estúdio. Muito bom. Dessa forma, a gente encerra mais essa discussão. Espero que a gente tenha agregado informação suficiente para que você decida o momento que nós estamos vivendo. Realmente a liberdade de expressão está sendo colocada à prova? Fica aí a pergunta para você se colocar. O questionamento do Dr. Jorge, né, Alex, que mais me chama a atenção, assim, embora tenha sido uma entrevista excelente, de fato, para trazer muitos esclarecimentos num dia onde muitos questionamentos foram levantados, é sobre isso, né? O Brasil de 2021 ainda está limitando que os seus cidadãos acessem a Praça dos Três Poderes, que é o berço da democracia brasileira, que é o berço da liberdade nacional, né? Nós estamos aqui mais uma vez juntos para noticiar este momento, né, Alex? Talvez, eu não sei, mas vivemos para ter que dar essa notícia, né? E uma notícia triste, infelizmente. Uma notícia triste, infelizmente. O Notícias Agrícolas continua acompanhando muito de perto os desdobramentos de tudo isso, porque até dia 7 de setembro, como disse também o doutor Jorge, a gente ainda tem chão. São 17 dias onde as coisas poderiam ter sido feitas diferente, né, Alex? E a gente vai continuar vigilante aqui, como o bom jornalismo manda e exige, para que a gente possa continuar noticiando tudo aquilo que é preciso, né? Isso aí. Carla Mendes, muito obrigado pela sua participação também, e dessa forma a gente se despede de vocês e agradece toda a audiência, toda a participação que a gente tem recebido de vocês aí do outro lado. Grande abraço, até a próxima. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.